Bem-vindos a mais um TV Clinical. Eu sou a Andressa, gestora geral do Clinical Center. Eu sou Camila, gestora comercial. E estamos aqui para mais uma edição das nossas lives, do nosso TV Clinical, esse programa de lives que traz tanto conhecimento, que mostra alguns dos nossos assinantes para vocês e que a gente consegue trocar uma ideia muito bacana com cada um dos participantes das nossas lives. Hoje teremos a ilustre presença do nosso assinante querido, Ângelo Lavorati, constelador familiar, que trabalha com constelação individual com bonecos, cursos e formações nessa área, imersões e mentorias. É através dessa terapia maravilhosa da constelação familiar que nós vamos aprender. E tem esse olhar com amor para resolver problemas como ansiedade, relacionamentos, relações familiares e algumas doenças específicas. Muito boa noite, Ângelo, bem-vindo. Primeiramente, obrigada por estar conosco, é uma honra recebê-lo. E estamos ansiosos aqui, nós e todas as pessoas que vão participar conosco essa noite para saber mais, o que é, enfim. Se apresente. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, É uma honra estar aqui no TV Clinical e fazer parte dessa turma aí que tem tanta gente muito capaz, gente muito boa ali trabalhando. Então, eu sou Ângelo Lavorati, eu trabalho com constelação em grupo, cursos de formação e atendo individualmente ali no Clinical Center. E hoje a gente vai estar aí tirando algumas dúvidas do pessoal, então até quem tem alguma pergunta pontual, fica bem à vontade para tirar sua dúvida ali que a gente vai estar respondendo. Hoje estamos com o mestre das lives, o Ângelo já está penteado e vai nos dar uma aula, inclusive, sobre como se faz uma live. Que bacana, Ângelo. Isso aí, pessoal. Estão nos ouvindo bem? Tudo certinho? Acho que é bem importante a gente testar. Ângelo, tá nos ouvindo bem? Sim. Estamos testando agora. Nossos microfones estão chiques agora. É a jornada, Hoje melhor que ontem, amanhã esperamos estar melhor que hoje. É isso, E Ângelo, vamos começar, porque eu mesma, assim, a gente sempre troca uma ideia, conversa um pouco, bate um papo. Eu vejo, a gente assiste aqui, a equipe, as pessoas entrando para fazer o atendimento e saindo. E só neste momento já tem uma outra energia naquele ser humano que passou por ali, A gente fica assim, nossa, e aí, que isso? Como é que funciona? Então, o que é, sabe? As pessoas têm muito vontade, às vezes, de saber o que é e às vezes vergonha, receio de perguntar, ou depois eu vejo, ou dá um Google, que é a pior coisa, eu sempre falo aqui, a pior coisa que tem é aprender, algumas informações riquíssimas estão lá, uma hora o Google me bloqueia, mas assim, ligadas a tratamentos, a esse olhar que justamente fala, que precisa de amorosidade, de carinho, não usem o Google, usem nossos assinantes aqui, tá? Por favor. E vamos começar pela pergunta que até o pessoal ali, o que são constelações familiares? O que é essa terapia maravilhosa? Perfeito. Realmente, a gente até comenta nos cursos que nós deveríamos tirar uma foto antes e uma depois para fazer a comparação de como a pessoa sai. Porque a mudança que se dá também parece que afeta o físico, sabe? A pessoa muda alguma coisa ali dentro, ali no coração, na maneira de ver o mundo. E ela começa a transmitir outra aparência, assim, com mais contato ocular, com mais liberdade até de fala também, de ser quem ela é de verdade. Muitas pessoas até parece que não se sentem autorizadas a serem quem elas são. E a partir da constelação, elas também têm uma percepção de que o amor delas está garantido. Então, elas têm liberdade de dizer não, de serem quem elas são. Isso traz uma leveza, um alívio também, que transpassa até mesmo na aparência física. Também tem muitas pessoas que carregam muitas questões que não são delas, propriamente ditas. E então a gente busca, através da constelação, fazer com que essa pessoa se liberte disso. Não como um sentido de vou me livrar disso, no sentido como se fosse algo negativo,
porque eu entendo que toda dificuldade está aí para nos trazer um aprendizado para a nossa vida e a gente precisa olhar com sabedoria, né, para esses problemas, para que eles sejam fonte de aprendizado. Então, talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou dizer o meu sucesso foi graças a ter tido tantos problemas lá no meu passado, mas eu escolhi não me vitimizar. Eu escolhi pegar aqueles problemas, trazer para o coração como forma de aprendizado, ou ao invés de reclamar, pedir o que a vida quer me ensinar com isso, e a partir daí fazer uma alquimia dentro do meu coração, transformando em conhecimento, transformando em hábitos, em comportamentos, que vão gerar muitos frutos lá na frente. Então, aonde eu quero chegar dando toda essa volta é que a postura como a gente vê o mundo. A constelação visa mudar a nossa postura interna. Então, qual postura eu tenho diante do problema que eu quero resolver? Se eu continuo igual por dentro e se eu continuo sempre na mesma postura, o problema perdura. Ou pior ainda, eu crio aquele ciclo de repetição de padrão. Eu acho que todos vocês aqui já viram aquele caso de uma pessoa que foi traída pela 5ª vez, ou a terceira geração de mulheres na família com a mesma doença, ou parece que a relação mãe e filha é um espelho da relação dela com a própria mãe. Essas repetições de padrão, tanto na nossa vida quanto sistêmicas, é porque a gente não mudou algo dentro de nós, a nossa postura em relação àquilo, ainda não aprendemos o que o problema quer nos trazer, e por isso o problema persiste. Tem um poema lindo que usam na constelação, atribuíram até esse poema a Bert Hellinger, mas porém não foi ele que criou. Não deixa de ser lindo de qualquer forma, que é: a vida vai te derrubar quantas vezes forem necessárias até que você finalmente aprenda a lição. E eu gosto de olhar para essa frase, embora seja assustadora, como algo positivo. Quer dizer que todo problema, todo desafio que a vida me apresenta está ali para me ensinar alguma lição muito importante. O que a constelação vai fazer, então, diante daquele problema que eu trago para ser resolvido na constelação? Ela vai acessar o que está por trás. A origem sistêmica, o inconsciente, ou dentro dessa metáfora que nós estamos criando agora, a gente vai criar um atalho para o conhecimento, para aquilo que o problema quer nos ensinar. Não é uma apologia a ter problema, muito pelo contrário. Nós vamos aprendendo a lidar com os problemas até chegar a um ponto de que a gente vai aprender também com os detalhes, com os sinais, com as pequenas coisas da nossa vida. Eu acho que deu para entender, então, nessa resposta. O que são constelações familiares? É uma maneira de ver o mundo. Constelações familiares é mudar a minha postura diante da vida. E então, a partir disso, eu vou poder usufruir do melhor da vida. Não mais repetindo o problema, não mais carregando destinos que não são meus, ou dores que não são minhas. E isso parece que a gente faz até para nós, né? Mas não é nem para nós. A constelação, embora me melhore de uma maneira egoísta, ela vai impactar todo o meu sistema, toda a minha família. É um presente também para as pessoas que não foram fazer a constelação, quando a gente vai fazer a constelação. E ainda, respondendo a pergunta que eu estou dando volta sem responder, o que é a constelação familiar? Eu diria ainda que é uma filosofia de vida. Claro, a gente transformou em técnica para poder ajudar, individualmente ou em grupo, mas é uma filosofia de vida que, quando aplicada, tem efeitos terapêuticos. Então, a constelação não tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com... também não é psicologia e nem busca substituir de forma alguma. Pelo contrário, o ideal é trabalhar de uma maneira integrada, porque a constelação é uma filosofia de vida. Então, através dela, eu aprendo como me portar diante das situações. E essa mudança de postura muda todos os resultados que temos. Que maravilhoso. Tu sabe, Ângelo, que as pessoas estão muito acostumadas quando faz uma pergunta assim, o que é? Achando que a resposta vai vir, que a gente falou, dando voltas. Importantíssimo isso. Não é chegar e dar não é uma frase pronta. É tudo isso aqui, é uma construção, é um modo de explicar muito melhor. Pelo menos a gente consegue ter um entendimento real, né?
E maravilhoso, quantas coisas, né? Só nessa explicação já deu para ter o aprendizado de tudo que a gente vai escutando e pensando, preciso, quero, quem não, né? E como foi a chamada da live, né? E o pessoal também ficou, o pessoal da agência, quando a gente manda o material para fazer o TV Clinical, o grupo aqui, Andressa e eu, sempre que o assinante traz o tema, a gente já fica filosofando. Constelações podem ajudar no relacionamento de casal, que isso aí hoje também, assim, ó, importantíssimo. Então, podem, onde, como é que faz, né? É isso que o pessoal quer saber. Perfeito. Eu vou dar mais uma volta agora, tá? Se você me permite. Por favor. A constelação como filosofia, e Bert Hellinger, o criador desse trabalho, e depois os alunos dele também continuando esse estudo de vida, de uma maneira fenomenológica e empírica, foram testando quais as dinâmicas inconscientes que faziam as pessoas não terem clareza a respeito da solução dos próprios problemas. No entanto, tem até uma certa clareza limitada, mas tem a respeito dos problemas que não envolvem a si próprio. E isso foi sendo testado e verificado também através do fenômeno da representação, que seria uma conexão com o inconsciente coletivo. Essa parte geralmente o pessoal acha que é coisa de outro mundo, mas em vez é só uma conexão empática, que todos nós temos essa habilidade, com esse inconsciente coletivo que a gente chama de campo. E através disso fica muito mais fácil identificar onde começou tudo isso. Então tem essa filosofia embasada e depois transformada em 3 leis que regem, vamos dizer assim, esse trabalho. E quando uma pessoa traz um problema, a gente percebe que sempre, sem exceção, uma dessas 3 leis está sendo violada e a partir disso o problema é criado. Então fica muito mais fácil entender o que precisa ser feito, porque tem toda uma filosofia por trás disso, de anos de estudo, enfim. Então quais são essas 3 leis ou esses 3 princípios sistêmicos, como a gente diz? É o pertencimento, em primeiro lugar e como mais importante. Parece que o nosso desejo como humanidade é um desejo profundo de pertencer a um grupo. O nosso maior medo é o da solidão. Inclusive tem pesquisas que corroboram com isso, que o medo da morte ficou em segundo lugar, eu achei muito interessante, e o medo da solidão ficou em primeiro. Então esse medo da solidão nada mais é do que aquele sentimento de, se eu for excluído do grupo, minha vida está em perigo, então eu vou morrer, propriamente dito. Porque era assim lá na antiguidade, só sobrevivíamos em grupo. E hoje a gente ainda tem esse medo da exclusão, esse medo de ser julgado justamente por isso. Se eu for para fora do grupo, a minha vida estaria em risco. Esse inconsciente coletivo ou consciência do clã, ele criou mecanismos de sobrevivência para que ninguém fosse excluído do grupo. Então todos sobrevivessem. São leis que protegem a vida. E essa lei do pertencimento garante que toda pessoa precisa pertencer. Esse é o maior ensinamento da constelação, essa inclusão. Então vamos supor, eu vou criar aqui um exemplo. Um exemplo infelizmente comum, talvez eu poderia dizer, que é um homem alcoólatra na família, e então a mulher sofre por causa desse homem alcoólatra, e a filha se coloca como salvadora da mãe. Isso é bastante comum de acontecer, e os efeitos eu já vou citar em seguida. Então aqui cria um triângulo dramático, triângulo de Karpman, como a gente fala também na psicologia, que temos uma vítima, que é a mulher que sofre com o marido, o agressor, que é o marido que bebe, não necessariamente o agressor, né, mas o vilão nessa situação, e a filha, então, que vai se colocar como salvadora da mãe. Só que ao fazer isso e se interpõe, né, entre o pai e a mãe, ela exclui o pai do coração. Então, mesmo que o pai continue vivendo naquela casa, esse homem foi excluído. E esse inconsciente coletivo, esse campo, busca incluir toda a pessoa excluída. Como é que ele vai fazer isso, já que, como eu brinco, como Deus, como a vida não pode se materializar na nossa frente e dizer assim, escuta aqui, vivente, você precisa fazer isso? Nós precisamos ler os sinais. Então a gente vai para a vida com essa imagem interna do pai e da mãe. O pai é vilão, a mãe é vítima,
a mãe que presta, o pai não presta porque ele é alcoólatra. Indo com essa imagem, a tendência é a gente ir com um filtro no nosso inconsciente. Então essa mulher vai procurar homens que sejam iguaizinhos ao pai. Ou seja, alcoólatras ou que tragam algum problema, ou que ajam como se fossem filhos dela, ao invés de agir como igual. E esse problema no casal, quando a gente vai ver através de uma constelação, muitas vezes tem como origem a relação da mulher com o pai, a relação do homem com a mãe. Não que seja só isso, né? Mas eu estou trazendo de uma forma simplificada aqui. Mas essa relação com nossos pais parece que interfere diretamente na relação do casal, que é por onde a vida vai trazer à tona a exclusão. É como se essa mulher dissesse no coração uma frase muito secreta e profunda. Mãe, tu tentou mudar o meu pai e não conseguiu. Agora eu vou encontrar um homem igualzinho ao meu pai para tentar fazer aquilo que você começou e não terminou. E a gente sabe que a gente não consegue mudar ninguém, então isso é uma investida que vai fracassar. Vai gerar infelicidade para essa mulher, vai gerar talvez uma separação, talvez mais brigas, uma perpetuação da dor. Então a gente precisa trazer à tona, trazer à luz essa dinâmica para que a gente encerre. Conhecereis a verdade e a verdade a libertará, como já dizia Jesus. Quando a verdade vem à luz, então a gente pode trazer para o nosso consciente e tomar uma decisão. Se tudo isso toda essa dor, tudo isso é fruto de uma exclusão, eu vou incluí-lo. Afinal de contas, não importa como é aquele homem, como é o marido da minha mãe, como pai, ele cumpriu o papel dele, que foi me dar a vida. Então eu preciso honrar isso. E honrando isso, eu consigo usufruir dessa vida que eu ganhei. Sem autossabotagens, sem necessariamente precisar repetir um padrão sistêmico. Em outros casos também, ainda dentro desse exemplo, que o filho começa a beber também igual o avô, e o avô está excluído. Ou que se for filha mulher, aí seria a terceira geração de mulheres que vão atrás de casamentos que vão fracassar, que vão ser traídas, mais ou menos nesse sentido. Aí surgem também as crenças limitantes, né? Nenhum homem presta, e no fundo disso tem um excluído. Quando a gente olha no inconsciente e inclui, parece que algo nesse campo, nessa memória familiar, se assenta. A partir daí vem a liberdade. Liberdade de fazer diferente. Olha só, gente. Não, maravilhoso o conhecimento, né? O conhecimento é divino. Olha o quanto de amor que tem nisso e as pessoas vão carregando como um não amor ao mesmo tempo, né? Então, e é isso que nem tu falar dessa família, e a gente começa a enxergar quantas pessoas estão vivendo nisso, com questões que não são suas, que é onde tu une a constelação quando tu diz familiar, relacionamento, né? Então, magnífico. Por isso que tu tá com a agenda sempre cheia, né, Anjo? Agora eu, né, puxando. Porque, gente, e é por isso também que eu volto ao início quando eu falei. As poucas pessoas que eu consegui observar que entraram para realizar um atendimento quando saíram, foi muito nítido isso que tu falou no início, deu para ver mudança física na pessoa. O semblante era outro. E me chamou a atenção. Porque a gente está ali na correria, no cotidiano, no dia a dia, trabalhando. Essa pessoa entrou... Parecia até que não era a mesma pessoa, sabe? Então, assim, tinha um brilho no olhar, não tinha olheira, a pessoa entrou com olheira, entrou baixo, entrou... Né? E saiu com um brilho no olhar, um sorriso. Mais leve, muito, o andar mais leve. Gente, não, vamos chamar um anjo, a gente tem que compartilhar desse conhecimento, porque todo mundo precisa se permitir viver. E é isso, né? Se permitir, porque só identificar sozinho essas crenças, essas vivências, experiências que vêm por quanto filho criado por um casal que possa ter trazido algo e fica ali, né? Só saber não é o suficiente, é preciso do profissional para conduzir essa luz que tu falou, né? E a escolha de poder se libertar
e quebrar esses ciclos, né, desnecessários que acabam levando à ruína relacionamentos que poderiam ter sido joia 100%, né? Qual vai ser o seu posicionamento perante essa situação, né, Ângela? Eu tô... Eu tô assim, é uma aula... É uma aula, realmente... E tem uma notícia também, que é uma sessão. Esse é o grande diferencial da constelação. Então, a pessoa tem que estar na autorresponsabilidade, né? Ela vai lá, ela vai ouvir a verdade e, a partir daí, ela vai descobrir o que fazer. Claro, aqui eu vou abrir um parênteses. As pessoas que mais têm mudanças positivas são aquelas que continuam através de grupos, de cursos, que fazem um contínuo, porque não adianta também resolver um problema pontual, voltar aos comportamentos destrutivos e, de repente, recuperar esse problema. Então, também não vai adiantar. Ela precisa de um conhecimento para que ela consiga perdurar. Então, nem necessariamente, talvez, da constelação, mas um acompanhamento, de certa forma. Essa filosofia da constelação é mais rica do que a técnica. Porque tem muitas pessoas que também, só ouvindo esse conhecimento, começam a olhar para si, se puxam a orelha e dizem assim para si mesmo: ah, não, vou ter que colocar em ordem, já entendi o que eu estou fazendo que eu não posso mais fazer. E ela própria encontra uma cura dentro de si. Eu também gosto muito de citar Jesus, né? Tua fé te curou. A cura está dentro de nós. O que a constelação vai fazer? Evidenciar aonde o amor parou de fluir, aonde houve uma exclusão, aonde houve uma disfunção na ordem, que seria a segunda lei, aonde houve uma disfunção no equilíbrio. A partir desse ajuste de postura e de comportamento, a vida vai fluir. E aqui eu vou acrescentar uma coisa bem importante. A vida quer dar certo através de ti. E a vida é feita para dar certo. Nós fomos feitos para sermos felizes, para termos saúde e para prosperar. É a gente que atrapalha. Nossa. Hoje pela manhã ainda teve uma pessoa que falou: oi, Camila, aí, como é que tá? Tudo bem? E eu, tá tudo ótimo, a vida é maravilhosa. Algumas pessoas aqui não aprenderam ainda, mas é uma questão de tempo. Ainda falei de manhã, né? E Ângela, aproveitando, porque eu tenho certeza que as nossas dúvidas é de todo mundo que está assistindo. Como é que funciona, tá? A gente, nossa, identifiquei, puxei minha própria orelha, quero fazer a terapia, quero agendar. E aí tu conduz, tu agenda, a pessoa faz a consulta contigo e aí tu passa essa orientação também para ela do que ela faz no pós, qual outras terapias ela pode ter integrativas aí nesse processo, como é que funciona? Eu também ia falar isso, porque antes ele falou da questão até da mudança dos próprios hábitos, né? Então, quais seriam os próximos passos aí através da constelação? Perfeito. Hoje eu trabalho da seguinte forma: a pessoa agenda o atendimento individual comigo, então ela vai ter acesso a uns vídeos preparatórios, para ela já chegar sabendo o que ela vai encontrar, sabendo que não é uma terapia onde ela vai desabafar, muito pelo contrário, a pessoa vai falar muito pouco sobre o problema dela e o próprio campo vai trazer à tona a situação que está por trás do problema. Porque às vezes a pessoa está tão imersa no problema que ela não consegue enxergar qual a origem e qual a solução. Então, falar muito sobre o problema não ajuda. Inclusive, tem muitos estudos científicos que provam que quanto mais se fala da dor, mais o cérebro vai marcar aquelas conexões neurais e mais difícil vai ficar de sair da dor. Olha o perigo de reclamar e de se vitimizar aqui também, né? Então a pessoa vai assistir uns vídeos, vai saber mais ou menos o que lhe espera lá. Ela vai falar um mínimo, vai responder algumas perguntas, claro, para fechar algumas lacunas. Então a gente vai ver através do acesso a esse campo, né? Qual lei foi infligida, vamos chamar assim, ou aonde o amor parou de fluir, aonde há uma exclusão, aonde há uma disfunção. A partir disso, a gente já coloca em ordem na própria sessão, fazendo a pessoa mudar a postura. E ela consegue perceber no corpo, através das sensações, a mudança da postura. A maioria das pessoas relatam que sai um peso dos ombros. Parece que elas estavam carregando, nem percebiam que estavam carregando e de repente esvaziou. Aí ela relaxa mais.
E depois disso, eu também possibilito que essas pessoas assistam a aula online, onde vai ter mais conhecimento a respeito disso. Aqui abre parênteses que cada caso é um caso, né? Pessoas que vêm procurar constelação por causa de trauma, a constelação não vai resolver todo o problema. Quando o problema é sistêmico, a constelação é fantástica. Para mim, é a melhor ferramenta que há para questões sistêmicas. Mas quando é uma questão de trauma, por exemplo, acidente de trânsito, enfim, coisas assim pontuais, depois da constelação é preciso fazer um processo de cura de trauma, de manejo de trauma, através de práticas integrativas, práticas corporais, onde ela vai liberar esses neurotransmissores de trauma para fazer o sistema nervoso sair do estado de luta e fuga e se abrir novamente aos vínculos, à segurança. Mas isso aí é um processo. Tem outras ferramentas, inclusive de colegas ali do Clinical Center, que eu indico frequentemente para essa questão dos traumas também. Então eu faço um pequeno trajeto, né? E tem também os grupos de constelação, que é muito legal que as pessoas participem. Muitas vezes elas ficam acuadas, não quero falar nada, mas tem a opção de você ir só para assistir. Então as pessoas vão lá, ficam maravilhadas porque elas veem na prática como é uma constelação acontecendo na frente delas. E ao mesmo tempo elas podem representar no campo, o que é fantástico, porque a pessoa começa a sentir como é a constelação e ela fica maravilhada e sai de lá mais leve por causa do aprendizado, por causa da percepção. Então é uma coisa que a pessoa vai uma vez, ela tende a voltar e frequentar, e isso ajuda muito porque ela tem esse aprendizado contínuo, vamos chamar assim. Ela percebe uma coisa, depois percebe outra coisa e vai se melhorando a cada dia. E a constelação, então, vem para fazer aquela intervenção do ponto que ela não consegue sozinha, vamos dizer assim. Tem uma certa humildade na constelação porque ela deixa o cliente livre. Tu volta se tu quer. É basicamente assim. Mas justamente eu ia te falar agora. Tem uma pré-apresentação que mostra o que depende dele e o que ele tem que fazer. E o cliente vem, que maravilha, né? Mas, e dos grupos que tu comentou, Ângelo, tem uma amiga, que já me compartilhou, ter participado, e a gente volta lá numa palavra que tu já usou várias vezes, é muito amor. Então, quem não vai querer estar se reconectando com o amor? As pessoas, vamos usar essa palavra mais vezes, amor, né? Qual é o propósito? Eu tive num treinamento uma vez que era de outras áreas, assim, eu tô sempre me permitindo viver, né? Autoconhecimento, já faz uns anos que é igual autoconhecimento, faz parte. E foi muito disso, né? No final a gente descobria propósitos. Qual é o teu propósito? E eu saí de lá aquele dia, o meu propósito é o amor. Sempre foi. Em algum momento da vida a gente deixa para trás, mas e a constelação familiar é o propósito, é espalhar amor, é pegar aquilo que já tá aquela sementinha ali, dar aquela sacudida e dizer, ó, né, toma aqui. Quem não vai sair flutuando sem peso nas costas, recebendo amor, o seu próprio e do outro, né? A gente já vê na constelação individual, né, que você comentou, que tu trabalha com os bonecos, né? E a gente já vê a mudança, a transformação da pessoa quando ela sai. Aí tu imagina a energia de várias pessoas representando aqueles bonecos, né, em si, assim, na vida. E o contato, a energia, a experiência. Então, tanto participar quanto assistir deve ser extremamente mágico, assim. É enriquecedor, assim, para o desenvolvimento e conhecimento, porque tu vai estar ali, né, observando as situações que só de você estar comentando agora a gente já vai ligando alguns pontos. Tu imagina tu ver de perto essa situação. Tu falou, né, do tratamento em relação aos relacionamentos, né, a constelação para situação de trauma, a constelação para questão de relacionamento familiar ou até de casais. E quais outras questões a gente pode abordar por meio da constelação? Então, sempre que a pessoa se sente empacada na vida, esse seria o momento de constelar. Tem determinados momentos que a gente se sente empacado. Eu não sei o que fazer.
Então, a constelação vai trazer uma luz aí nessa escuridão para que você possa dar o teu próximo passo. Então, pode ser em muitos sentidos, em muitos aspectos. Por exemplo, não aceito a própria sexualidade, estou com um problema na relação de casal, no trato com os filhos, um problema de herança, problema de discórdia entre irmãos. Sobre isso tem histórias maravilhosas de clientes que deram passos lindos a respeito disso também, né? Uma reconciliação lá com pessoas que estavam anos brigados, de pessoas que entendem que o pai foi do jeito que foi e fazia aquilo inconscientemente também por amor, por mais que por fora a gente julgasse como destrutivo. Então, vários casos que depois de 5, 7, 10 anos as pessoas voltavam para ver o pai e criavam aquela conexão novamente. E problemas com dinheiro, geralmente as pessoas reclamam que o dinheiro vem e não fica. Tem uma causa sistêmica, inconsciente por trás disso. Claro, para cada um pode mudar um pouquinho, mas em termos gerais, assim, falando amplamente, quando o dinheiro vem e não fica, ou quando a empresa sobe e desce, e parece que quando começa a dar certo, não dá certo, ou troca-troca de emprego, ou troca-troca de cidade, geralmente é uma desconexão, uma exclusão na parte masculina da família. Então, ou essa pessoa está excluindo o pai, ou ela sente pena do pai, e a pena também é um julgamento. Então, é como se eu excluísse quando eu tenho pena, porque eu tiro a força do outro. Então, eu me desconecto. A partir dessa desconexão, eu perco as bênçãos e a força que vem desse lado da família. Então, eu não consigo sustentar uma solução e terminar o que eu começo. Eu também perco a capacidade de dizer não. Então, eu fico aquela pessoa boazinha que acaba, às vezes, sendo passado para trás. Isso tudo é uma disfunção de conexão com o lado masculino da família, que no arquétipo do inconsciente coletivo é justamente quem traz essa imagem, essa figura de proteção, de luta, de terminar o que começa. E uma disfunção em relação à conexão com o lado feminino ou da mãe faz com que a gente perca o brilho no olho. As pessoas não confiam em quem está desconectado da mãe, então para vender, para fechar negócio, a pessoa não vai conseguir fazer o dinheiro chegar quando ela não tem essa conexão com a mãe curada, né, com as mulheres da família. Então, muitos problemas a pessoa pode trazer, mas vocês perceberam que a gente vai olhar para a causa, né, para a origem, onde começou tudo isso. Com dinheiro, com empresa, eu acho fantástico a constelação empresarial. Hoje eu tô, vamos dizer assim, que se eu tivesse um nicho dentro da constelação, dentro do constelação financeira e empresarial. Então, muitas pessoas eu atendo que a respeito disso, né, disfunções com dinheiro, na empresa como empregado ou como gestor, como dono, ou também naquele processo de transição. Eu estou atendendo muitas pessoas que estão querendo sair do concurso público, estão querendo sair dar esse passo, e o que nos dá coragem para dar um passo na vida é conexão com o pai. Então, se a gente não tem essa relação curada, a gente vai travar na vida. Então, a gente vai empacar. Então, nessa hora que a constelação vai vir aí para ajudar. Dentro da empresa também é um sistema. Então, às vezes, tem uma cadeira quente, como a gente chama, que é aquele cargo onde sai um, vai outro e o comportamento é o mesmo. Eu próprio já passei pelo caso de uma empresa, uma função está trocando e os outros eram fixos. Então, isso é uma cadeira quente, quer dizer que há uma exclusão de alguém que passou por aquele cargo. Então, a gente precisa incluir para que a própria empresa consiga parar de gastar dinheiro com contratações e demissões e consiga prosperar. Ou alguma decisão importante também, aquela decisão que nos tira o sono, sabe? Uma constelação pode trazer clareza também, para que a gente não se sabote. Toda vez que a gente toma uma decisão pela razão e não pelo coração, a gente inconscientemente se sabota para fazer aquilo que no fundo a gente desejava ter feito. Então, às vezes, constelar antes de uma decisão importante acaba nos tirando de uma fria nesse sentido também. Olha, a Aline traz outra pergunta aqui, que acho que todo mundo pode ter pensado, tomara. A gente pode constelar mais de uma vez, então, em determinado momento para várias áreas. É para falar vários problemas, por áreas aqui, relacionamento
funciona. Tu tá rindo, mas é o que eu... E já dentro disso também já juntar uma pergunta, quanto tempo dura uma sessão de constelação também? Né? Dependendo de quantas questões a pessoa quer tratar ali. Uma constelação comigo demora em torno de meia hora, mas vocês percebem ali que eu fico mais de uma hora com o cliente, justamente porque a gente passa essas indicações do que ele vai fazer depois, enfim, e a gente conversa, né? Mas uma sessão de constelação é rapidinha. Claro, precisa criar um campo relacional, um ambiente de segurança e amorosidade para que a gente consiga encontrar a informação, acessar o campo. Mas em si, a constelação ela é rapidinha. Então, Não dói, viu? Eu achava 3 horas ali. Como? Não ouvi? Não, que não dói, que é rapidinho, cirúrgico. Muito pelo contrário, né? A pessoa tem liberdade de parar a qualquer momento quando a gente toca em assuntos mais delicados, né, emocionais. A gente tem um respeito muito grande pela autonomia do cliente. Então, se a gente percebe ou o próprio cliente não está afim de tocar naquela dor, a gente não toca naquela dor e a gente vai até onde o cliente está disposto a ir. E talvez o próprio coração do cliente continue esse movimento depois disso e ele vai encontrar a cura por causa desse pequeno primeiro passo. Aqui eu vou falar uma coisa bem importante. A pessoa não precisa se expor muito, nem em grupo e nem no individual. Por exemplo, questões mais delicadas, né, de violência, enfim, do passado, ela não precisa contar o que aconteceu. O que ela precisa falar numa constelação é um trauma quando tinha tal idade, até hoje não superei. A partir daí, o campo vai trazer a informação para trazer a cura disso, né, para ressignificar isso no inconsciente. Então, não é necessário ter uma exposição, falar o que a pessoa se sente mal em falar, nesse sentido também, é bem tranquilo, vamos dizer assim. E se a pessoa pode constelar várias vezes porque ela tem muitos problemas na vida? Essa é uma pergunta muito boa. Geralmente a gente se ilude achando que tem muitos problemas na vida, quando na verdade os problemas se assemelham a uma roda de bicicleta, onde vários pontos se conectam numa mesma origem. Então pode vir uma mulher que chega e diz assim, eu tenho problema no relacionamento de casal, porque meu marido não faz nada, não reage, e ela está cansada de liderar sozinha. E ela também tem dificuldade de dizer não para a família de origem. E também tem dificuldade com o chefe lá no trabalho. E também tem dificuldade com o filho. E às vezes todas essas consequências têm origem numa única causa. Então, às vezes, a pessoa vai para constelar uma coisa e ela ganha de brinde uns efeitos colaterais nas outras áreas da vida também. Na verdade, nós não temos capacidade neural de conectar tudo. Mas a vida, ela funciona em integridade. Cada área da vida afeta a outra. Então, quando eu boto em ordem uma coisa, talvez o restante já venha junto para que eu possa significar isso. Nossa. A gente tinha trazido mais 2 perguntas aqui sobre a questão da constelação empresarial e também sobre em qual momento, né? Que a gente disse, qual momento devo fazer a constelação? Quando estiver me sentindo trabalho alguma coisa, né? Mas uma pergunta aqui que a gente não trouxe, mas que eu até vi, acho que foi nas redes sociais, inclusive, sobre algumas artistas que estavam comentando o quanto a constelação auxiliou na cura de doenças específicas e graves, inclusive. Acho que essa parte a gente não comentou ainda, mas sobre a saúde, o quanto a constelação familiar pode auxiliar nesse tratamento de saúde. Tu falou também das gerações com a mesma doença. Qual é a ligação e como que você trata isso na constelação? A constelação não tem como objetivo trazer uma cura física, no entanto, ela muitas vezes vem como um presente inesperado. Muitas vezes a doença é uma somatização. Vocês já ouviram falar de dor fantasma? Aquela pessoa que tem dor e que tem dor aqui, dor ali, e o médico diz você não tem nada. E isso numa constelação fica muito nítido e é muito bonito de ver esse tipo de constelação. Porque muitas vezes uma pessoa
entra em um processo que ela está desistindo de viver, ela perdeu o ânimo pela vida, e então ela começa a se entregar. Então, nessa hora a dor vem, nessa hora a doença vem, e nessa hora a ansiedade vai a mil. Porque é como se fosse um guardião. Ela precisa se entreter com algo para que ela não desista. Então, muitas vezes a doença vem para manter a pessoa viva, e olha que dicotomia, né? Até que ela própria decida viver e decida dar os passos que ela precisa dar, então a doença pode ir embora. Claro, em alguns casos, né? Em outros, a doença pode estar representando alguém. Então, tem um estudo na família, a pessoa não consegue entrar num relacionamento para que ele represente essa pessoa, a doença irá representar essa pessoa. Então, pode ter alguém por trás. Sabe que tá falando, Ângelo, e a gente identifica pessoas assim que ficam buscando uma doença. Fazem vários exames, vão a N médicos, não acham nada. Aí ficam doentes, consequentemente, né, tá naquele ciclo. Aí acham, faz o tratamento, aquilo o médico fala, ó, não é disso, tu não tem isso, tu não tem essa doença mais, ou não tem mais essa desarmonia, esse desequilíbrio aí fisiológico, enfim. E aí a pessoa começa a dizer, não, mas eu tenho certeza, curei o pulmão, mas eu tenho certeza que agora é o coração, sabe? Dando um exemplo assim, e fica preso naquilo ali, né? Eu tenho pessoas conhecidas, uma pessoa conhecida que é triste tu ver a pessoa assim, naquele ciclo, que ela fica, é como se ela estivesse inventando uma doença. E aí agora, falando da constelação, e falando disso, olha quanta coisa pode ser, né? Então, e aí vem a outra pergunta, constelação familiar contigo é presencial, apenas presencial? Dá para fazer online? Como é que é? Dá para fazer online também, Tá. dá para fazer presencial e dá para fazer em grupo. Isso. Das três, escolher qual fica melhor. Sobre a doença, eu vou encerrar o assunto só para, de repente, algum que está assistindo não entender errado, tá? Então, depende da pessoa, cada caso é um caso, principalmente, especialmente se tratando de físico. Então, a gente olha no caso a caso, fenomenologicamente, para ver o que é para a pessoa. Porque, às vezes, pode ser também que ela só está fora de ordem. O que é estar fora de ordem? Quando um filho cuida dos pais e tem pena deles. Só isso faz com que o corpo crie um mecanismo de me tornar pequeno em relação aos pais, e o que me torna pequeno é adoecer, para que os grandes me cuidem novamente. Então, às vezes, umas pessoas adoecem porque estão cuidando dos pais ou com pena deles, ou porque desejam uma doença, é um desejo profundo, como tu citou, e aí a vida fez esse desejo, cuidado com o que desejam, inclusive, né? E em muitos casos da pessoa ficar buscando doença porque por amor a alguém, por lealdade a alguém da família que morreu cedo ou que tinha muitas doenças. Então vou até citar algo bem interessante aqui, tá? Porque na minha família tinha muito disso, né, de doença e tal. Eu gripava direto. Hoje faz anos que eu não gripo mais, eu acho uma loucura o quanto isso mudou. Claro, gripe é um sintoma de alerta, né? A gente gripa quando tem algo a aprender. Graças a Deus eu tô andando bem e parei de gripar. Mas antes eu tinha como costume todo mês gripar. 2019, 2020 ali. E tem um caso bem legal que é pessoas que se reúnem para competir qual tem a pior doença. Vocês já viram esse fenômeno? Já vi na minha assisti. É muito divertido, porque daí uma faz mais exame, né? Quem foi mais e aí a outra não, mas o médico disse que eu tenho 3 anos de disco, e é uma competição. Agora, como vocês relataram que já viram isso acontecer, lembrem como estava a expressão facial dessas mulheres enquanto competiam para ver quem era mais doente. Poxa, parecem felizes. Felizes. Orgulhosas. Orgulhosas, estavam deslumbrantes. Que estranho. Eu falei mulheres porque eu estou lembrando de um caso específico. Por que as pessoas fazem isso? Elas contam uma desgraça com expressão de alegria.
É como se cada mulher dissesse para outra: eu amo tanto a minha mãe que adoeceu, que eu gostaria de ficar igual ela para tentar dividir a dor com ela. Esse é o motivo. A pessoa se sente leve estando doente, porque assim ela se sente próxima da mãe que tinha doença. Poxa, né? Tu vê. Essa é para refletir mesmo. Sim, não, a gente foi dar risada lá, a profundidade aqui, olha, lembrando, e é bem como tu falou, estavam com expressões de falsa alegria, ou na verdade, acho que é essa a palavra, né? É uma falsa vida, uma falsa sensação, algo que não te pertence. E tu acha que aquilo é, enfim, né? A maneira com que você está vendo aquilo, você está refletindo na tua vida. E nós nos sentimos culpados quando a gente faz diferente da família, mesmo que esse diferente seja o melhor, seja o mais leve. Então, se a gente pega uma família de médicos e alguém resolve ser artista, essa pessoa vai se sentir excluída e julgada, mesmo que não seja julgada de fato. Ela vai sentir culpa por ser diferente. E o mesmo fenômeno acontece no oposto. Numa família de artistas, se alguém decide ser médico, vai ser julgado também, vai se sentir errado também. Porque a gente tem medo da exclusão. E quando a gente faz igual ao grupo, a gente sente que vai fazer parte. Se a gente faz diferente, a gente sente que vai ser mandado embora. Então, se na minha família tem muita obesidade, eu me sinto leve quando eu engordo, mas eu sinto uma culpa, uma intuição negativa quando eu estou vivendo de forma saudável. Ou na minha família tem bastante casos de doenças, então posso me sentir leve ou até mesmo buscar uma doença para me sentir leve e pertencente, do que aguentar, suportar a consciência pesada que vem a partir de fazer diferente. Só que aqui eu vou até lembrar uma coisa bem interessante. O que é gratidão e o que é honrar pai e mãe, que também a Bíblia nos traz. É fazer diferente com amor. Então, eu sou grato, eu tenho gratidão aos meus pais quando eu não sofro o que eles sofreram. Se eu estou repetindo a história, eu não estou sendo grato. Então, eu não estou honrando. Ele fala e daí ele fica em silêncio e a gente fica... A gente fica tocado. A gente fica Pelo tocado. conhecimento que liberta, que traz esse amor imenso para com o outro, para com a minha história, com cada um, né? Quando eu falo minha história, a jornada de cada um. E como eu mencionei, em determinado momento da vida, as pessoas até falam, presta atenção. Ah, porque eu sou assim porque o meu pai era, eu sou assim porque a minha mãe, eu sou assim porque o fulano, sei lá, da família. E principalmente para as mulheres, a gente carrega muito isso das mães, das avós, das bisavós, então tu pega toda uma geração. Hoje que eu falo de 10 anos para cá, nós mulheres, eu ainda vim, apesar de não ser tão velha, tá, gente? Por favor, sou já. Eu ainda vim de uma geração que eu fui criada para ser uma dona de casa, uma mãe exemplar. E fiz isso com esmero, com êxitos, inclusive, obrigada. Mas era conflitante a sensação de que eu ia ser diferente da família, porque eu quebrei aquele padrão ali e fui fazer coisas que as minhas tias lá continuam lá fazendo exame, competindo. A questão do quem foi no médico mais, quem fez uma biópsia, Jesus, que agora né, tá ficando mais velhinhas. E eu descobri terapias onde, tipo, gente, eu não como carne há 8 anos, eu tenho todo um movimento que eu trouxe, inclusive para as minhas filhas hoje, que foi bem difícil, porque, é que nem tu falou, me senti muito sozinha e excluída, né? Por fazer esse movimento. E vou marcar minha consulta, inclusive, com o doutor Ângelo, porque saber e ter feito não significa que tá tudo certo, né, Ângelo? Vamos lá dar uma constelada aí nesse negócio aqui. Já gostei, que daí agora já vou aproveitar nosso assinante aqui. Olha só.
para me permitir. E de muitas coisas a gente percebe na fala e no conhecimento que a solução não é você se isentar daquele problema ou excluir aquele problema, aquela pessoa, mas o acolher. Isso bateu muito forte. O acolher e daí daqui a pouco o perdoar e tudo mais que vem junto com parar de excluir aquela pessoa ou aquela situação. A diferença em honrar e ser grato. Isso foi maravilhoso, porque as pessoas precisam entender isso para conduzir as suas vidas de uma maneira mais leve e melhor. E é bem difícil para muitas pessoas, estão precisando de ajuda, né? Eu acho que todo mundo ficou... Pode falar, Angela. Não, só ia dizer que às vezes a gente, por ter um problema tão grande, a gente acha que a solução precisa ser tão espalhafatosa. Seria tão mais fácil se eu falasse para a pessoa, você vai se curar dessa doença ou desse problema, se você ir lá na Índia, subir num monte e colher uma flor que só nasce lá. A pessoa faria isso. Mas quando ela percebe que a cura está em voltar ao essencial, voltar para dentro e olhar para aquela situação com amorosidade, com inclusão, sabendo que cada um fez o melhor que pôde dentro daquilo que podia fazer naquele momento e aceitar tudo como foi. Tem uma profunda humildade que vem a partir desse lugar e essa humildade ela vem com liberdade junto. Então, a partir daqui eu olho para a vida e eu decido o que eu quero da minha vida agora. Já que eu não preciso mais repetir as mesmas dores, eu preciso buscar coisas que sejam sonhos, que sejam propósitos, como tu também mencionou antes. Então a vida tende a prosperar. E a vida sempre pode prosperar mais quando a gente se coloca a serviço da vida. Quando a gente entende aonde é que a gente estava falhando, vamos dizer assim, na postura, ajusta isso, a vida vai nos dar recompensas depois. E a gente olha para os efeitos na vida prática, né? O que é uma pessoa que está vivendo bem? Que talvez já incluiu quem precisava incluir, que está dentro do seu lugar na ordem, que tem equilíbrio nas relações, justiça nas trocas. Essa pessoa vai ter facilidade em prosperar financeiramente, vai ter boa saúde e bons relacionamentos, tanto conjugal quanto de amizades. Esses são os efeitos que a gente vê na vida prática de alguém que entendeu de forma que é possível como a vida funciona e colocou em prática a filosofia que a gente ensina através da constelação familiar. Me fez pensar muito sobre a geração e a anterior, que cada um de nós traz alguma coisa de alguém. E aquela pessoa que a gente acabou excluindo também trouxe isso de outra pessoa e assim sucessivamente. Então, as gerações também me trouxe esse essa olhar. Fala do Ângelo, essa explicação maravilhosa, com todas as voltas necessárias para falar desse assunto maravilhoso, me fez entender porque quando você chegou aqui no Clinical Center, era uma festa na cidade, né? Ângelo está no Clinical, inclusive um vídeo que performou muito lá, seu, contando o que faz, está aqui, a equipe, os seus clientes, as pessoas que passam por ti. Então, aqui ficou nesse TV Clínica muito claro, esclarecedor o porquê, Ângelo. E muito obrigada. Realmente é gratidão, de coração, tu ter aceitado e te permitido vir aqui compartilhar nesse curto espaço de tempo conosco algo que transborda amor. E eu acho que é esse olhar. O mundo precisa de mais amor. Então, eu sempre no dia a dia, eu olho para as pessoas, e essas pessoas estão lá, às vezes, muito maluca, muito, né? Tá precisando de um amorzinho, tá precisando de um carinhozinho só. Tu chega ali e tu desarma o outro com isso. Mas, para que todos possamos continuar com esse olhar e espalhando esse propósito, então, está aí a alternativa, a terapia integrativa de ser. Então, vamos falar constelação familiar, porque é integrar você, né? E fazer você dar o seu melhor, né? Para resgatar o seu melhor, para poder compartilhar e dar o seu melhor. A gente viu que, então, é uma terapia também
muito rápida no sentido de o pessoal não precisa ter medo de estar conosco aqui também, de estar com o Ângelo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, tem muito material legal na rede social. Também pode entrar em contato conosco para verificar a agenda do Ângelo também. E se permitam conhecer esse profissional maravilhoso, que tivemos uma palhinha de tudo que pode nos oferecer com o seu amor, né? Saímos dessa live já mais leves também, né? Mais clareza de diversas situações. E quem sentiu aí no coração que tem alguma coisa que está empacada aí na vida e que quer resolver, vamos chamar o Ângelo. Que quer e que precisa. É o famoso peça ajuda e receberá. Isso aí. Obrigada, Ângelo. Por favor, peça. Obrigado a vocês e parabéns pelo excelente trabalho de vocês, de toda a equipe aí do Clinical. Fiquei muito feliz pela parceria e pela acolhida também, né, que vocês fizeram. E quem quiser, dia 11 eu vou fazer uma aula gratuita sobre sucesso. Vou focar, vai ser no Zoom. Então, acompanhem lá na rede social que vai ter essa aula gratuita. Fica o convite para vocês também. Certeza, porque daí é limitado no Zoom, é até X participantes. Eu já vou me inscrever antes para garantir. Vamos deixar ali o contato, então, do Ângelo, que essa agenda vai lotar agora, senhor. Né? Cada um pegue seu horário, devagar e calma, né? Que é meia horinha, uma hora, então, né, Ângelo? Não precisa se apavorar quando começar a aparecer lá. Só tem horário de fevereiro, meu Deus. Para os atendimentos. Muito obrigada novamente. Seguimos nos encontrando aqui. Essa acolhida que tu falou inicial no clínico, ela é constante, tá? Então, a gente costuma falar, nós, por quanto gestoras, a gente está aqui para realizar sonhos. A pessoa, não só do assinante que vem e começa a fazer os atendimentos, mas de cada cliente, cada paciente que passa aqui. Então, é uma responsabilidade que a gente tem orgulho de estar à frente disso e fazendo todos os dias por todos vocês. Muitas crenças limitantes sendo quebradas com o suporte que a gente pode dar aí, tanto em estrutura quanto em acolhimento, em amor, né? Então, é muito bom ter todos vocês aqui conosco. Obrigada pela companhia, pessoal. Vamos nos despedindo, então. E na próxima semana teremos mais uma live do TV Clínica. Nos vemos dia 11, estarei na aula. Vamos deixar o link ali do Instagram do Ângelo para as pessoas poderem se inscrever. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.